Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o 17. Tá ligado, né? Capítulo 1, versículo 13 até o verso 17. Deus é bom em todo o tempo. Queria que a igreja se mantesse de pé novamente, por favor, para a leitura pública da palavra, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Deus é muito bom. Ora, vamos ler, em seguida nós iremos orar ao Senhor, amém? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Oremos ao Senhor. Pai amado, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nessa manhã para cultuar o Teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar a exposição clara da Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar nessa manhã, que o nosso coração esteja recheado do Teu Evangelho e que possamos ser transformados por meio dele, Senhor, por meio do Teu Filho Jesus. Abençoa cada um nessa manhã e que Teu Filho Jesus venha ser o centro das nossas atenções, Senhor. Obrigado porque toda a glória é dada a Ti e que nenhum homem receba a glória devida. Se ele assim receber, Senhor, o mate, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Deus seja louvado. Podeis sentar. Amém? Essa é uma oração reformada, né? Quando a gente ora assim: Senhor, se alguém tentar usurpar a Tua glória, que o Senhor o mate, né? Os outros pastores, pode isso? Deus não divide a glória dele com ninguém. Se o homem tentar se achar igual a Deus ou melhor do que ele, que Deus o mate. Amém, gente? Amém. Sem problema nenhum, tá? Que Deus não divide a glória dele com ninguém. Vamos falar hoje da excelência da pessoa, né, e da obra de Cristo Jesus. Amém, gente? Aqueles que participaram da aula quarta-feira vão entender um pouco melhor isso aqui. Amém? Vão entender melhor isso aqui. Porque nós falamos da depravação total na aula e é muito importante falar sobre aquilo. Um assunto ali foi superficial, né? A gente podia se aprofundar mais, mas não era necessário. Futuramente tem que se aprofundar sobre o livre-arbítrio, né? Que é um assunto muito comum no meio da sociedade. Eu tenho meu livre-arbítrio, né? Tipo, eu faço do que eu quiser. Não é bem assim. Biblicamente não é bem assim. Existem duas imagens. Tem o livre-arbítrio e tem a livre agência. Nós somos quais onde nós estamos. Amém, gente? Isso aí vocês podem conosco online entender um pouco melhor sobre essas duas coisas, né? O livre-arbítrio e sobre a livre agência. Amém? O apóstolo Paulo, mais uma vez aqui, chega diante da igreja de Colosso, trazendo a imagem de Jesus Cristo, a excelência da pessoa de Jesus, trazendo a importância de Jesus para a obra redentora e salvadora dele para com o seu povo. Havia, nesse cerne da igreja, havia pensamentos contrários sobre a pessoa de Jesus e sobre a obra de Jesus Cristo. Havia dúvidas sobre o que Jesus tinha feito. Havia dúvidas sobre luz e trevas e o estado do homem onde ele se encontrava. Então Paulo, ele traz toda essa revelação plena, inspirada pelo Espírito Santo, para o seio da igreja. Antes de iniciar, queria ler algumas coisas com vocês, para que vocês entendam, para a gente chegar nesse texto, queria ler algumas coisas. E nós vivemos num tempo em que muitos desejam Cristo útil. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu vi um vídeo, né, onde chega um rapaz fazendo algumas entrevistas na internet, e ele faz assim algumas perguntas interessantes. Ele disse: por que você não acredita em Jesus? E a pessoa: não, porque eu era da igreja e não sou mais. Aí você pergunta: mas por que você saiu da igreja? As primeiras coisas que aquelas pessoas falam é o seguinte: não, porque eles não queriam me aceitar. Mas a igreja, ela tem uma confissão, ela tem uma ortodoxia a seguir, ela tem um padrão de fé a viver.
E é assim mesmo. Nós não seguimos as nossas ideias, seguimos o que a palavra de Deus diz. Então Deus não está aqui pronto para lhe aceitar e você ficar da forma que você está. Há uma transformação. E a igreja vai ter que insistir nisso para que você seja transformado, moldado à imagem de Jesus. Então hoje você olha para a igreja atual e para a sociedade, elas querem apenas um Cristo útil. Como assim? É um Cristo que não se envolva na minha vida diretamente, mas que Ele me ajude a passar por momentos difíceis, que Ele me passe junto comigo pelo vale da sombra da morte, mas esse Cristo não pode tocar no meu pecado. Se esse Cristo tocar no meu pecado, eu não fico mais na igreja, porque tudo tem que ser conforme eu quero. É esse Cristo útil que a sociedade quer. Na igreja de Cristo você não vai achar um Cristo útil, você vai achar um Senhor soberano sobre sua vida, um Redentor soberano sobre você. Então, para se sentar numa igreja, ser membro da igreja, você tem que entender que Cristo não está aqui para agradar você, você tem que estar aqui para agradar Ele, porque o Senhor é Ele, o Deus é Ele, o soberano é Ele. Deus seja louvado. Amém. Eles querem um Cristo útil, mas não soberano. Quando nós falamos de soberano, é um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, que tem um controle sobre todas as coisas. E pessoas não gostam de ser controladas. Não quer dizer que a igreja vai controlar a sua vida, mas a Bíblia tem que controlar a sua vida. Porque o Deus soberano escreveu 66 livros inspirando homens para trazer sobre nós o pensamento divino acerca de Deus para com o homem. E Deus revelou 66 livros aqui para nos direcionar às verdades eternas. Então esse Deus soberano ninguém quer. E essa entrevista eu vi muitos comentários, porque a primeira coisa que eu faço é abrir os comentários, né? Acho que é o pecado da gente abrir os comentários, né? Abrimos um comentário. E lá começou, é isso mesmo, a igreja é preconceituosa, a igreja não me aceita do jeito que eu sou. E é mesmo. Na igreja não existe democracia. Hoje, pastor, por que não? Porque democracia é um ser, algo que matou Jesus. Vocês escolhem quem? Jesus ou Barrabás? O que foi que eles escolheram? Barrabás. Afasta da democracia. Não vou entrar nesse mérito, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho tudo bem extenso. Porque quando você olha para o Deus Todo-Poderoso, Deus não é democrático. As coisas do jeito que Ele quer. E se não for, Ele extingue o ser que não fizer o que Ele quer. Observe o povo quando estava saindo do Êxodo. Não fizeram o que Deus mandou. O que foi que Deus fez? Abriu a terra, todo mundo caiu, Ele foi lá e fechou todo mundo. Ele é soberano e Ele é Senhor. É esse Deus a quem servimos. Ele não mudou, continua o mesmo. Ah, pastor, estamos no tempo da lei e da graça, mas Deus não mudou. Ele continua o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E nós temos que mostrar para o mundo lá fora que Cristo é soberano. Que Cristo não é esse besta que as pessoas aí imaginam, esse Deus. Ah, não, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele também é um Salvador que perdoa. Eles não querem um Salvador que assim o cobrem. Eles não querem um Salvador apenas que governe eles. Eles querem pessoas apenas, Deus perdoa meus pecados. Tudo bem o perdão, é bênção o perdão, mas esse perdão tem que vir recheado de governância, autoridade, soberania e controle sobre sua vida. É o que Deus faz. Se você não quiser essas 4 coisas, você está no lugar errado. E servindo ao Deus errado. Se você quer uma vida livre, sirva ao Deus desse mundo, o Deus desse século, que é Satanás. Mas não sirva a Cristo. Que Cristo, Ele quer transformação. Cristo quer mudança, Cristo quer novo nascimento, regeneração, nova vida, metanoia, mudança de mente, é isso que Deus quer. E é isso que a igreja espera de todos os membros, é isso que eu espero dos membros. Ao ouvir o evangelho sejam transformados. Transformação, avanço, não estou querendo aqui, eu acordo do dia para a noite, mas ver transformação, aos poucos, entender o Deus soberano que serve. A igreja de Colosso enfrentava falsas doutrinas que tentavam diminuir a pessoa de Jesus, colocando ele ao lado de anjos e forças cósmicas. Vou explicar a você. Você leu aqui que Paulo fala sobre o culto aos anjos? Na carta de Colossenses, você vai ler a carta de Colossenses, que Paulo fala sobre o culto aos anjos. Muitos queriam dizer que Jesus era um anjo que desceu do céu e assim sucessivamente. Aí tem uma certa denominação chamada Adventista do sétimo dia, que diz que Jesus é o Miguel, o arcanjo Miguel. Onde foi que Jesus se apresentou como arcanjo? É como filho de Deus, não como anjo.
É tanto que o autor aos Hebreus diz que ele é maior do que os anjos. Doutrinas erradas, e ainda estão dentro da igreja. Não é uma doutrina antiga que se foi, mas se faz presente ainda no meio de muitas igrejas. Jesus não é forças cósmicas. O que é isso, pastor? Um demiurgo. Um semi-deus. Ele não é Deus completamente. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Isso é indiscutível. Deus encarnou em quem? Na pessoa de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1. Quando você entende essa doutrina maravilhosa, as portas do paraíso se abrem para nós. O entendimento, ele se abre para quem entende Jesus como nosso Salvador, o nosso Deus que ressurgiu ao terceiro dia. Isso é inegociável para o cristão. Quando você olha para a igreja atual, moderna, ainda tem pessoas que há dúvida que Jesus ressuscitou. Não há dúvidas, não resta dúvidas. Não tem como você dar a vida por uma mentira. Os apóstolos deram a vida, morreram e pregando essa verdade por uma verdade eterna, que Jesus ressuscitou dos mortos e habita no meio da igreja. Cristo, ele é supremo sobre toda a criação. Nada está fora do seu lugar. Quando você olha para a criação, você vai ver tudo no seu devido lugar. Não tem a mais, não tem a menos. Tudo está no seu devido lugar, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Cristo é suficiente para toda a redenção. O sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário é suficiente para salvar o seu povo. Eu não estou falando aqui da hipergraça, no qual você pode fazer o que você quer e assim será perdoado. Não é isso. Isso tem uma coisa. O sangue de Jesus é tão suficiente sobre todas as coisas, que Deus já perdoou os nossos pecados presentes e os pecados futuros, por causa do sangue do Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário. Ah, pastor, eu posso fazer o que quero. Não é isso que o texto está dizendo. É que se na caminhada você pecar, o pecado já está totalmente pago, perdoado por causa do sangue de Jesus. Amém? Deus é muito bom. Todo crente deve ser submisso ao seu senhorio, confiando plenamente na sua obra redentora e sustentadora. Paulo descreve 3 movimentos da obra da pessoa de Jesus. Primeiro ponto, nós começamos a ver aqui no verso. Ele nos liberta do domínio das trevas. Esse é o primeiro ponto que nós conseguimos enxergar aqui no versículo 13 até o verso 17. Ele nos redime completamente do pecado. Ele reina sobre todas as coisas criadas e sustenta todas elas. Essas 3 verdades formam o coração da fé cristã reformada. Eu queria iniciar o verso 13 junto com vocês e ler junto com vocês, e assim nós iremos trabalhar ponto a ponto, que diz o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Veja só que Jesus aqui traz uma expressão muito interessante através do apóstolo Paulo. É que o homem, ele nasce na condição de pecador, morto nos seus pecados e delitos. Essa é a condição do homem. Ele se encontra nesse estado. Ele se encontra no reino de trevas. Ele não se encontra no reino de luz. Então a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecados. Estamos destituídos da glória de Deus, como diz Paulo em Romanos 3:23. Estamos destituídos da glória de Deus. Nós necessitamos da presença do Senhor Jesus Cristo. E que nós começamos a enxergar através do texto do apóstolo Paulo é que o homem, ele é escravo do pecado. Ele está nessa condição. Eu queria que vocês abrissem, por favor, em João 8:34, por favor. João 8:34. Eu queria que vocês lessem do verso 31 comigo, João 8:31. Diante. Quem achou, diga amém? Amém. Entenda que isso não é apenas uma fala do apóstolo Paulo.
João também falou sobre isso. Você vai ver também mais na frente Paulo falando novamente em Romanos sobre isso. Quem achou, diga amém. O homem, por natureza, ele é escravo do pecado. Amém, gente? Veja só. Então, Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente os meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Aqui nós já temos um paradoxo muito importante a colocar em pauta. A verdade liberta. Que verdade? Que verdade? Não é a nossa verdade, mas a verdade do Senhor. Quando o homem tem um encontro com essa verdade, aquilo que era treva se transforma em luz. O que é que Paulo diz? Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos dar continuidade ao texto. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Você consegue perceber como o homem gosta de confiar em outro? Observe o que é que João fala. Nós não somos escravos de ninguém. Nós não estamos presos a ninguém porque nós somos descendência de Abraão. Essa é a conotação de João. Ele continua dizendo: como você pode dizer que seremos livres? Jesus no verso 34 diz o seguinte: em verdade lhe digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Você sabe que Paulo fala em Romanos 6 que nós já não somos mais escravos do pecado? Nós já estamos livres. Isso ele está falando para os salvos, para aqueles no qual o Espírito de Deus está dentro daquelas pessoas. Onde Deus habita agora nesse ser, nessa pessoa, ele é livre do pecado, não é mais escravo do pecado. É por isso que quando você pega, a sua consciência te condena. Teu coração pesa, você se sente mais cobrado, você traz uma importunação grande sobre você. Porque agora existe um Espírito de Deus dentro de você que diz: você errou. Em outrora você fazia e estava nem... Aí você tinha medo de alguém descobrir. Não tinha nenhum pesar, mas agora é diferente. Você tem medo dos outros descobrir e ainda tem um pesar sobre você divino. Esse é o novo nascido. E é isso que Deus aqui está falando. Vocês podem ser o que for, descendente de Abraão, descendente de Isaac, de Jacó, mas vocês estão presos no pecado. Vocês precisam de mim para ser libertos do pecado. Por isso que a verdade... Quem é a verdade aqui? Veja só quem é a verdade. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Escute só isso aqui, verso 36. Se, pois, o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente... Quem é aqui que Jesus está colocando em pauta como primordial da libertação? Ele mesmo. Se vocês se renderem a mim, se vocês olharem para mim e ver que eu sou o caminho, a verdade e a vida, vocês serão livres. E o apóstolo Paulo já traz isso assim de uma forma muito mais aprofundada, né? Ele nos libertou do poder das trevas. Nós estávamos nessa condição de... Estava escuro. Havia uma escuridão em nossa consciência que nós não queríamos saber o que é certo e o que é errado. Porque nós estávamos em trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. João 6,44, por favor, volta lá em João 6,44, quero junto com vocês. Passem algum texto, 44, para que você entenda de forma mais profunda. Porque Deus, com esse braço forte, Ele nos arrancou das trevas. É o braço forte do Senhor, gente. Porque o homem, por si só, ele não consegue sair da condição de trevas para o Senhor, para a sua maravilhosa. Por isso que Paulo diz, foi Ele que fez isso. Não foi eu que fiz, foi Ele que fez. É por isso que eu digo a vocês que não adianta nós forçarmos aos outros a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, porque não vai, porque não é uma obra pessoal. Não é uma obra de pai para filho, de mãe para filho, ou de filho para filho, assim sucessivamente. Não é de geração em geração. É a obra exclusivamente do Espírito Santo. Observe o verso 44, olha o que o próprio João diz. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Quem é que traz pessoas até Jesus Cristo? O próprio Deus. Vocês conseguem perceber que você por si só entrar, você não pode dizer, eu busco o Senhor, eu escolho a Deus, é uma mentira? Porque na sua condição você não quer Deus, você odeia a Deus, porque você peca contra Deus e fere a santidade de Deus. Porque essa é a sua condição é pecar e pecar deliberadamente. Você não está se importando se está ferindo a santidade de Deus, está machucando o outro, você quer satisfazer a sua própria vontade.
Então, quando nós falamos de salvação, quando Paulo diz que ele nos libertou do poder das trevas, é porque estamos livres através de Jesus. Foi Jesus que nos libertou dessa condição, porque o Pai nos arrancou das trevas e levou para o reino do Filho do seu amor. Foi Deus que fez isso. Não foi você porque você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa legal, não é porque você é uma pessoa gente fina. Não, não é nada disso. É porque você é um pecador miserável e a graça de Deus se agraciou sobre nossas vidas por meio do sangue de Jesus Cristo. Por isso que você é salvo. E ele diz: e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a maior bênção nossa. Esse dia morreu um dos grandes, eu gostava muito daquele pastor que morreu, Woody Mosh, né? Faleceu. Pastor Batista. E é o que ele disse, né? Poucos dias antes da morte, ele disse: vocês vão me ouvir e vão ouvir dizer que eu morri, mas é mentira, não acredite, porque ele vai me ressuscitar no último dia. No último dia Deus vai nos ressuscitar. Então a morte para um crente é apenas um começo, não é o final. Nada melhor do que na presença de Jesus, estar na presença dele, livre, liberto e sem culpa, porque alguém pagou um alto preço sobre você. É tanto que o autor aos Hebreus disse que o sangue de touros, de bois e animais não tem poder para perdoar pecados, mas o sangue de Jesus nos trouxe cada vez mais e nos isentou de ter um trabalho terrível, de estar sempre sacrificando, pagando preço por um animal, matando o animal, matando o outro para se sacrificar, para perdoar os nossos pecados. Vem Jesus e com apenas sua única morte paga o preço pelos seus eleitos, pelo seu povo. Romanos 9,16, por favor, abram lá. Romanos 9,16. Você lê Romanos 9,16, você vai amar mais ainda Jesus e entender que Ele é que faz todas. Se você lê isso aqui, as pessoas se frustram. Não, vou tentar refutar. Você não consegue refutar o irrefutável. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos 9:13. RM, tem o nome RM. Nove, versículo 13. E nós vamos ler. Quem achou, diga amém. Lucas, João, Atos, Romanos. RM, tem o nome RM. Bem do lado de vocês aí, no cantinho da página, tem o nome RM. RM. Espero, tem até 3 da tarde. Amém? 9:13 até o verso 17. Quem achou, diga amém. Aí vocês vão ver agora quem é o verdadeiro Deus que servimos. Amém, gente? Aí você não fica com um biquinho não, viu? Tá certo? Vamos lá. Como está escrito? A gente viu na aula, quando tem citado como está escrito, é uma citação do Antigo Testamento. Amei Jacó, porém desprezei. Ai, você vai dizer, meu Deus, que Deus injusto. Como é que ele ama um e não ama o outro? Ele não tem que amar todo mundo, não. É ele que está dizendo, tá? Amei Jacó, porém desprezei. Que diremos então? Que Deus é injusto? Paulo faz a pergunta. De modo nenhum. Então, porque por que quando a gente diz isso aí, é fora, diz, Deus elegeu uns para a eternidade e outros para a perdição. Meu Deus, que Deus é injusto. Você peca contra a palavra de Deus quando você fala isso. Porque Paulo diz, de modo nenhum. Deus é assim. Que Deus faz aquilo que lhe apraz. Vamos continuar? Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver. É o Deus que você serve. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Ele tem compaixão de quem ele quer ter compaixão.
Pastor, nunca imaginei isso na minha vida, pastor. É esse Deus que você serve? Tá vendo que às vezes nós criamos um Deus pra gente, que não é bíblico? É um Deus das igrejas neopentecostal, né? Que não, esse Deus é bíblico. Eu estou falando a vocês aqui, está nas Escrituras. Paulo exalta esse Deus de forma soberana, que Ele é Deus, Ele é Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E ponto. Qual é o meu papel diante de tudo isso, pastor? Ore e ponto final. O resto é com quem? Com Deus. Pastor, mas fulano, ore por fulano e deixe fulano quieto, porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Amém? E Ele vai ter compaixão de quem Ele quer ter compaixão. 16. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus que tem o quê? Misericórdia. Vocês conseguem perceber que o homem não tem força nenhuma para fazer nada para com Deus no sentido salvífico ou de mover a mão de Deus? É Deus que faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer, do jeito que Ele quer. E às vezes a gente tenta, né? Tentar salvar os outros. Você não vai conseguir salvar ninguém. Que não é uma obra sua, é obra do Espírito Santo. Verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Você já leu a história de Faraó, já no Êxodo? Que Deus endureceu agora quando falou, Deus criou Faraó para aquela finalidade. Pastor, como isso é novo para mim? Judas foi criado para a perdição. A Bíblia diz que nem com lágrimas Judas conseguiu mais o perdão do Senhor. É esse Deus que você serve. Deus que servimos, cheio de amor, graça e misericórdia. Mas tem pessoas que a Bíblia diz que Deus criou vaso de honra e vaso de desonra. Você está, meu Deus, pastor, meu Pai amado. É a verdade das Escrituras. E essa verdade que liberta. É essa verdade que tira uma imagem de um Deus que foi criado por uma geraçãozinha mimada, que não sabe ouvir nada. E eu percebi isso dentro de vários vídeos que eu venho vendo na internet. Gente mimada demais. Não gostam de regras, não gostam de limite, não gostam de nada. Querem viver a vida como não tivesse regras. E não é assim. A vida requer regras. Onde você for tem regras. No seu emprego tem a hora de chegar, é ou não é? Tem hora de almoçar, tem fardamento, tem alguém sobre você, tem autoridade sobre você, é ou não é? Tem alguém que manda em você. Então você não pode fazer o que você quer. Se você for fora e der uma tapa em alguém, você vai preso, que você agrediu alguém. Não foi legítima defesa, você agrediu alguém, você vai preso, porque tem uma lei que diz que aquilo ali é o quê? Você não está livre de lei sobre você. Existe uma lei que é muito maior do que todas, que é a lei divina. Que tem gente que ainda desobedece. Porque a maior pena que existe é a lei divina. Vou dizer para você, por mais que o Estado diga o seguinte, nós temos que ser a favor do aborto, você como cristão, você não vai ser a favor do aborto, você é contra isso. Cristão tem que ser a favor que as drogas sejam liberadas, você é contra isso, porque você é um cristão, que ele destrói vidas. Isso aí é acúmulo do absurdo. Pastor, mas se o Estado está dizendo, eu vou fazer, o Estado não é maior do que Deus. E nós não estamos debaixo da idolatria do Estado. Nós temos uma lei que seguimos, que se as leis naturais regidas por homem dessa terra ferem as leis espirituais, a gente não segue, porque a gente tem uma lei que é maior do que nós, que é a lei de Cristo. É a lei de Deus. Pastor, mas se fulano fez... Meu amigo, siga os princípios do Evangelho e você vai ser abençoado. Amém, gente? Vou dizer para você, vamos supor que tem uma lei do seguinte, vamos perseguir os evangélicos, os crentes, os cristãos do Brasil. Aí você, não, pastor, se eu ver um irmão agora cultuando, eu vou dizer, você vai fazer isso? Não, porque não é bíblico. Amém, gente? Entendam isso. Amém? João Calvino disse assim certa vez, um dos grandes reformadores do passado, disse, assim como ninguém pode se libertar da prisão das trevas, ninguém é transportado para o reino de Cristo por sua própria força. É Deus quem opera esta maravilhosa translação. É Deus que tirou você de lá. Agradeça a Deus todos os dias, porque você estava morto em seus pecados e delitos, e Deus salvou você. Agradeça a Deus porque essa verdade encruou na sua cabeça, está ali e não sai mais.
Que lindo quando eu vejo pessoas, pastor, eu fui em certo lugar, pastor, eu fui no culto, eu não consegui ficar mais, pastor. Não consegui nem ouvir mais aquelas pessoas. Me incomodou a tal ponto, porque quando a verdade de Deus chega em nossa vida, há uma libertação. As escamas dos nossos olhos caem e a verdade começa a tomar rumo na nossa vida, e a nossa vida começa a se organizar e tomar rumo. Você diz, essa é a verdade do Evangelho. Deus transformou minha vida. Isaías capítulo 9, verso 2, não precisa brilhar, diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu a grande luz. Essa é Jesus. Atos capítulo 26, versículo 18. O texto diz, para lhe abrir os olhos e das trevas os converter à luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz o seguinte: chamado das trevas para a sua maravilhosa. É por isso que pregamos o Evangelho. Por isso que anunciamos o Evangelho para os quatro cantos dessa terra, dizendo, arrependei-vos do vosso pecado e crede em Jesus. Nós estamos clamando e dizendo às trevas, arrependa os seus pecados. E aí o Espírito de Deus arranca aquela pessoa daquela condição, convertendo ela dos seus pecados, delitos, maus desejos, e levando para a presença de Jesus. Deus trabalha dessa forma. A graça que salva também governa você. Essa graça que salva você manda na sua vida. Você não pode dizer mais que vive para você, mas você vive para Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nova lei que rege a sua vida. Quando eu vejo pessoas quebrando a cara, quebrando a cabeça, insistindo nos mesmos erros, ano após ano, eu digo, meu Deus, essas pessoas não nasceram de novo, gente. De verdade, é muito duro dizer isso. Sabe por quê? O Espírito de Deus te incomoda. Eu estou mentindo aqui? Quem aqui já teve essa experiência de pecar? Porque você não está dizendo de pecar, bem, gente? Você vai pecar, vai errar. A caminhada cristã é assim. Cai, levanta. Cai, levanta. A caminhada é assim. Somos pecadores. Vai ter momento que você vai estar ruim. Vai ter momento que você está muito bem. Mas quando você vê a pessoa insistindo no mesmo erro, ano após ano, me diga, onde está o Espírito Santo na vida dessa pessoa? Que está dizendo, meu filho, minha filha, acorde. É assim comigo, é assim? Meu filho, não é por aí não. Bora, muda de rumo. É assim com vocês? Porque comigo é assim. E quando eu vejo pessoas insistindo mesmo, e a vida, em vez de avançar, não estou falando financeiramente, não. Estou falando de você melhorar como pessoa, como esposa, como filha, como filho, como marido, como um bom profissional. Você começa a crescer na sua vida em todas as esferas. E como você não vê isso na vida dos outros, você fala, meu Deus do céu, onde está o Cristo dessa pessoa? Porque a Bíblia mostra de forma muito clara e objetiva, onde Jesus estava, havia transformação. Zaqueu subiu em uma árvore para ver quem? Jesus. Jesus disse, eu estarei lá na tua casa. Jesus chega lá, Jesus não fala uma palavra, que ele começa a confessar, Senhor, aqui eu devo, eu vou pagar tanto. Jesus não falou uma palavra. Então quer dizer o quê? Que onde Jesus está, tem que haver transformação de vidas. Havia um homem que era endemoniado, jogava-se no fogo, daqui a pouco vira aquele homem são, limpo, na presença de quem? De Jesus. Mostrando que onde a presença de Jesus está, tem que ter transformação. Tem que ter cobrança. Se você não tem essa cobrança com você, sinto muito dizer, o Espírito de Deus não habita em vós. Comece a clamar ao Senhor, comece a pedir a Deus um novo nascimento. Deus tenha misericórdia de mim. Deus me ajude, porque não é normal uma pessoa bater cabeça tantos anos na vida. Não é normal. Um crente que nasceu de novo, não é normal. Que eu olho para as Escrituras e vejo pessoas que estavam com Cristo e tiveram a vida transformada. Não é normal. 1, 2, 3, 4, 5 anos na mesma condição, batendo a mesma cabeça, nos mesmos erros, tem algo de errado, meus irmãos. Tem algo de errado, que não está certo. Porque Deus nos chama a crescermos. Ali nós temos uma criança, um bebê. Se ela ficar naquele mesmo estado por 10 anos, é normal? Não é normal, tem algo de errado. Vamos buscar profissionais, vamos buscar alguém para entender todo o contexto. E um cristão continua nos mesmos erros, ano após ano, está certo? Meu irmão, Deus chamou você a crescer. Bora, meu filho, cresça. É muito lindo quando há esse novo nascimento. Deus pega a gente, né? Nesse primeiro convertido, mas não, Deus pega você no braço, senta aquele amor, aquela graça, aquela miséria. É uma bênção. Mas vai ter um momento que Deus vai deixar você soltinho. Vá, você cai e arranhou. Você, meu Deus, cadê Deus? Não está agora no colo dele? Daqui a pouco você vai crescendo. Daqui a pouco Deus fica só igual a gente, com os filhos da gente. Quando chega essa idade, você, meu filho, o rumo é esse. As malas estão aonde? Para a gente começar a arrumar. É assim, não é? É desse jeito.
Aí daqui a pouco só vira visita, né? Vira parente, né? Vira só parente, né? Acabou-se. Com Deus é da mesma forma. Não vamos deixar de ser filho, mas tem um momento que Deus quer que você amadureça, você cresça. Quer que a Bíblia diz? Se tem falta de sabedoria, pede Deus que Ele não dá e não passa em rosto. É o Deus que servimos. Amém, gente? Você não pertence mais ao império das trevas, amém? Você vive sob o reinado amoroso de Cristo. Não há meio termo entre trevas e luz. Vou dar um exemplo para você. Não há relação entre trevas e luz. Pastor, vou arrumar uma mulher. Aonde? Na balada. Tem lógica, não, assim? Tem lógica, gente. Na balada. Não, eu vou lá na balada, não vai por eita, Deus mandou a mim. Chega essa aqui. Tem lógica isso, gente? Quando Sansão ele se engraçou com o Dalila, o que foi que aconteceu? Chega para os pais e pai, tem uma mulher ali que eu tô afim, é ela que eu quero, eu vou pegar ela e acabou esse assunto. Ele foi, meu pai, filha ela é de quem? Ela é dos filisteus, pai. Porque ela agradou os meus olhos. Ali mostra uma conotação que o homem ele é atraído pelo que ele e a mulher pelo que? Você pode olhar, os homens aqui da igreja tudo feio e as mulheres tudo bonita. Aquele papo. Everton chega, sou jogador. Tá, aí ela, meu Deus. Caio. Binha, a voz de louco. Sabe o Binha falando? Gente, que voz maravilhosa, gente, é sério. Vamos falar daquilo que é, né? Aquele negócio. Pai falou. A irmã se engraçou. Que voz é essa, né? Só por causa, meu Deus, que é isso? Que maravilha, né? Léo. Minha Índia, ele era, meu Deus, ele nunca me chamou de Índia. Deixa o pastor quieto, né? Estou me esperando o pastor, né? Esperando o pastor agora. Tem minha ver aqui não. Só você. Isso mesmo. E um homem não pode querer, uma mulher não pode querer menos do que isso. Um homem que a ama, elogia e respeita. Amém? É desse jeito. Amém, gente? Se uma mulher querer menos do que isso, está com defeito de fábrica. Porque a mulher gosta de elogios. Amém, gente? Elogio. O cabelo está lindo, sua roupa está linda. Que máquina, né? Que máquina. Mas quando não tem isso, a mulher vai perdendo, né? Pode ver que tem mulheres que não tem mais prazer de se arrumar, de ficar bonito. Porque olha para o marido, coitado. Não está mais preocupado nas amizades do que com a mulher. Amém, gente? E está errado. Deus nos ajuda, amém? Que o negócio está ficando escasso é homem, Jesus. Eu vejo as mulheres dizendo, quem tem os seus seguro. Isso que eu cuido do meu, dizendo, acabou aquele homem. Eu falo, homem. Só que é homem, aquele homem que quebra madeira, faz tudo, sobe parede, está escasso. Amém? Está escasso porque hoje em dia os homens estão fragilizados. Já viu os homens fragilizados? Tocou no dedo. Ai, meu Deus, que dor. Teve um dia desse, foi muito engraçado, que eu estava fazendo serviço lá com as pressas, porque aí o ferro de solda foi quente, entrou aqui a ponta. Entrou o ferro de solda, entre o dedo e a unha. Homem, meu Deus, filho. O que foi, homem? Ele falou, como é que tu aguenta isso? A cara dele, eu falei, irmão, vou voltar aqui a trabalhar, tá? Tu nem vai chorar. Não, ela passou já, rapaz. Olha, mordi aqui, ó. E tu ainda morde, é? Que é o que tem de homem frágil? Porque, gente, a natureza do homem é essa. Não pode mudar isso. Amém, gente? Estão tentando mudar. É um homem frágil, fragilizado. É onde meu lado feminino. Tem um lado feminino, uma bexiga. Que negócio feminino não é esse lado, não. O lado é tudo masculino. Um homem, que negócio é esse, não? Que negócio de, né? De meu lado feminino, lado feminino. E outra coisa, né? Tem muita coisa que a gente, né, se engana de homem não chora, homem chora, né, gente? E a Bíblia diz que Jesus chorou. Se você disser que o homem não chora, você está contra Jesus não agrada que não é para ele estar, tá? O homem chora, mas tem certas situações que o homem, ele chora. É normal acontecer isso. Mas qualquer coisinha tem um... Às vezes você chega para um homem, você pode estar o que for, passando o que for, chegar com um homem e dizer, meu filho, a situação está aí, ele, desde de besteira. Ontem que eu chego um homem, se abraça com uma mulher e meu Deus, a situação, não, passa, não passou pior, não deixa isso quieto.
agradeça a Jesus. Pronto, tá? Porque a mulher é sentimento, ela é emoção. Por isso que a mulher não pode ser pastora. Por isso que o pastor ele é a razão. O povo chora na minha frente, eu fico... Aí, eu quero ver mudança, tá? Pronto, meu Deus. Como ele é frio, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí uma mulher chora junto, né? Meu irmão, por isso que a mulher não pode ser pastora, tá vendo, gente? Homem pastor e mulher está ali para auxiliar no ministério do esposo. Aí, então, esse lado feminino no homem é estranho, tá? É estranho demais. Eu vejo umas coisas, eu acho estranho, demais mesmo, fico muito estranho. Por exemplo, a gente homem, shampoo do homem é 10 em 1. Lava o carro, bicicleta, chão, lava tudo, sabonete neutro. Homem é assim, gente. Pastor, mas quem usa? Não é isso que eu estou dizendo. Eu já converso com centenas, quase a maioria é assim. Não, quando chega, por exemplo, a gente vai fazer a feira, quando chega na sessão o teu shampoo fez isso aqui, ó, 10 em 1, caspa, chão, carro, pneu, pano de chão, é isso aqui mesmo. Aí eita, ainda serve para dar banho no cachorro, bora pra cá. É assim ou não é? Que é assim. Aí estão tentando tirar isso do homem. Estão tentando efeminar. Pode ver que os próprios... Quem faz calça, quem faz camisa, que é os estilistas. Pode ver as calças que estão fazendo para os homens. Olha a roupa que estão fazendo para os homens. Stephanie chegou... Olha essa roupa, homem. Você não entendeu. Eu quero calça de homem, camisa de homem. Você não entendeu. Porque onde a gente vai, aquele negócio, né? Bota a calça. Meu Deus do céu, como é que sai, hein? Apertada, parece uma bomba chilena, já viu uma chilena apertada? Nós temos que parar com essa ideia de tentar efeminar os homens. Homem é homem, e Deus criou o homem. Tanto que a Bíblia diz em Romanos, que o homem tem que ter postura varão. Gente, a Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino. O que é efeminado? É só o homem com jeito de mulher. Não é do reino de Deus. Abre lá em 1 Coríntios 6:10, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6. Seis 9, por favor. 9 em diante. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Quem achou, diga amém. Acharam mesmo? Está na Bíblia, amém? Vamos lá. Ou vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Isso é uma pergunta, apóstolo Paulo. Não se engane. Nem imorais, tá? Veja só, olhe onde é que se engraça isso aqui. O que é imoral? É uma pessoa que não tem moralidade. Vou dizer, um homem fica com todo tipo de mulher. Um homem que rouba, corrupto, é uma pessoa imoral. Não vão herdar nem os idólatras. Antigamente dizia, os católicos pegam imagem, tá, adoram. Verdade, é um fato. Mas tem gente que idolatra filho, casa, carro, moto, amizade, mulher, idolatra tudo. É um tipo de pecado também. Nem adúlteros, homem que gosta de trair a mulher. E mulher gosta de trair o homem, e vice-versa, os adúlteros. Nem efeminados, olha aqui, nem afeminados. O que é isso que Paulo quer dizer? Que afeminados é um homem que tem jeito de mulher. Ah, pastor, não é homem, mas o homem tem um jeito. A Bíblia fala que o homem tem um contexto de praticidade. Ele tem um contexto, uma presença masculina. Amém, gente? Já viu? Não, é o jeito de homem. Amém? Senta como um homem. Já viu um homem sentando? Um homem não, né? Sentou e botou o pé do filho. Me dá um copo, por favor. Você senta, o homem senta lá na dele, fica lá, cruza as pernas. Tá, é um homem. Amém, gente? Tem a presença de... Pode ver que quando o homem diz não, todo mundo treme, né? Não, ninguém homem em casa. Não, ninguém faz nada. Já a mulher faz, meu Deus. Que homem, que maravilha. Ele disse não. A mulher chega e gosta. Ela não é. Gente, mulher não gosta de uma banana, não. Mulher gosta de homem. Amém, gente? Que tem aposto. Não. Gente, diante de todos os conflitos dentro de casa, a última palavra é de quem? Do homem. Ele que decide. Tem qualquer deixar, não, faça problema não. Mas quando as coisas, o caldo engrossa, quem dita as regras é quem?
é assim a partir de hoje, assim, assado. E acabou o assunto. Amém, gente? Acabou. Tiver a chance, diga, Deus, por que você deu autoridade ao homem? Porque lá no Éden vocês comeram lá a fruta. Amém, gente? Amém. Nem homossexuais. Você vê que aqui agora é algo ativo. É um homem que tem uma atividade homem com homem. Não herdarão o reino de Deus. Nem ladrões. Homens que roubam. Amém, gente? Que enganam. Nem avarentos. O que é a pessoa avarenta, pastor? Meu Deus do céu. Quebrou um copo meu de 2 anos. Pronto. A pessoa morre. O mundo mudou. É a pessoa avarenta. Amém? Não sente nesse sofá. Sofá é de quem? É para usar ou não é para usar? A avareza é um pecado. Nem os bêbados. Acabou de tomar um goró. Um gorozinho, uma meota. Já viu que a meota é doidinha? Acaba toma e se acaba todinho. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. Nem os maldizentes. Já viu gente que fala besteira, maldiz tudo, fala dos outros, dá um péssimo testemunho no sentido de falar mal dos outros. Essa pessoa não herdará o reino de Deus. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, Paulo dizendo. Então veja só, essa grade de pessoas aqui podem estar na igreja. Amém, gente? Mas elas não podem ser mais dessa forma. Viu o que o texto falou? Alguns de vocês eram? Não era todo mundo, mas Paulo está dizendo, gente, dentro da igreja vai ter pessoas assim. Mas elas não são mais dessa forma, foram transformadas. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus tem poder de transformar essa grade de pessoas que a gente acabou de ler. Amém, gente? Continua orando por todos eles, para que Deus abençoe esse povo com a salvação. Amém? Vamos cear, né?